Olá, pessoal! Foi noticiado pela Agência Brasília no dia 30 de 4 de 2020 que, em 8 dias, aproximadamente 38 mil testes rápidos foram realizados para detectar Covid-19 no Distrito Federal. E hoje trataremos sobre esse assunto no Biomedicina em Foco. Uma dúvida que surge é: será que a testagem rápida para Covid-19 é suficiente para fechar o diagnóstico da doença? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Samuel, biomédico, e hoje eu vou responder algumas perguntas de vocês sobre diagnóstico do coronavírus. De maneira didática, nós podemos dividir os testes diagnósticos laboratoriais de coronavírus em dois grandes grupos: os testes diretos e os testes indiretos. Os testes diretos, eles vão evidenciar a presença direta ali do coronavírus, ou o seu material genético, que é o seu RNA, ou antígeno de superfície, que são proteínas que a gente encontra ali no vírus. E os testes indiretos, que basicamente são a resposta do organismo frente a uma infecção ou uma colonização ali do nosso organismo por esse vírus, que no caso seria a pesquisa de anticorpos, né? Então, de maneira geral, existem testes que são chamados de testes de triagem e testes confirmatórios. Os testes confirmatórios, basicamente, eles se baseiam na pesquisa direta ali da presença desse vírus. E os testes de triagem, via de regra, eles são testes aí que vão evidenciar a produção de anticorpos do indivíduo infectado. Então, vamos ter aqui os testes rápidos, né? Que, via de regra, são testes imunológicos, né? E esses testes rápidos, eles podem detectar tanto a produção de anticorpos contra o coronavírus, quanto a presença de antígenos desse vírus, né? Então, esses testes rápidos, basicamente, são testes baseados em ensaios imunocromatográficos. Esse ensaio imunocromatográfico, basicamente, nós vamos ter, numa estrutura plástica, que nós vamos chamar de fase sólida, a presença ali de antígenos anti-coronavírus. E nós podemos pesquisar, então, anticorpos da classe IgG ou anticorpos da classe IgM, que o organismo da pessoa infectada produziu contra este vírus. Nesse teste, vai ser adicionado o sangue do paciente, né? Ou pode ser o sangue total do paciente, ou pode ser o plasma, o soro, né? Depende aí muito do fabricante desse teste rápido, né? E anticorpos que estiverem circulantes nessa amostra desse paciente vão se ligar em antígeno nessa fase sólida, né? Então, nós vamos considerar que o sangue do paciente ali é a fase líquida, né? E a parte ali a plástica, né? Ali do kit é a fase sólida. Se esses anticorpos estiverem ali circulantes, eles vão se ligar nesses antígenos que estão ali na parte sólida, e isso vai ter uma reação imunológica, formação de um imunocomplexo, que vai ser evidenciada aí pela formação de uma banda, né, de uma linha colorida, evidenciando que aquele anticorpo foi encontrado, né? Está presente ali naquela amostra. Então, esses kits rápidos, basicamente, eles vão detectar, né, a presença de anticorpos IgG e de anticorpos IgM. E esses anticorpos, eles são produzidos de acordo com uma cinética específica, né? Mais ou menos, dados que nós sabemos até o momento, né, mais ou menos uns 7 dias após o paciente desenvolver os primeiros sintomas da doença, ele vai ter uma produção ali do anticorpo IgM, e esse anticorpo IgM ele é um anticorpo de neutralização, né? Um anticorpo de resposta aguda do organismo frente à presença desse vírus. Posteriormente, eu vou tendo um declínio da produção desse IgM e, consequentemente, um aumento da produção de um hormônio chamado IgG, que a gente já considera que é um hormônio neutralizador, um hormônio de fase crônica da doença, né? Que ele é produzido aí mais ou menos depois de um tempo que a pessoa tem essa infecção, depois lá dos 15 dias, mais ou menos, né? E esse anticorpo IgM, ele decai e a gente fica com títulos ali um pouquinho menores desse anticorpo IgG, que a gente costuma chamar aí como anticorpo de memória, né? Que, via de regra, é um anticorpo que traz aí uma imunidade, uma certa imunidade
para aquela pessoa. Em relação ao coronavírus, a gente não sabe ainda se esses títulos desses anticorpos IgG, se eles, quanto tempo que eles ficam circulantes, né? E qual que é a quantidade mínima do título dele, né? Da concentração necessária para garantir uma resistência, né? A este vírus. Estudos estão sendo realizados ainda para a gente ter essa informação, certo? Então, esse teste sorológico nós fazemos aí imunocromatográfico, né, detecção desses anticorpos, IgG e IgM, é um teste de triagem que a gente pode saber ali para saber ou se a pessoa teve contato prévio com esse vírus ou se ela está tendo uma reação imunológica frente a esse vírus. Então, não é um teste que por si só a gente consegue saber se a pessoa está com a infecção ou se ela já está com uma infecção passada, né? Tem que correlacionar isso com outros dados clínicos aí do paciente, com outros exames laboratoriais. Esses testes rápidos também podem ser utilizados, por exemplo, para a gente fazer a detecção da presença de proteínas virais também, e utilizando também esse princípio de teste imunocromatográfico, né? Então, nós vamos ter anticorpos ali, né, na fase sólida, desse teste, e nós vamos pesquisar antígenos específicos ali desse vírus. E também tendo a formação de um imunocomplexo, que é evidenciado pela formação de uma banda ali nesse kit, né, desse teste diagnóstico. Então, esses são os testes imunocromatográficos que nós chamamos de testes rápidos, que são realizados para diagnosticar aí o coronavírus. É isso, pessoal. Obrigada, professor Samuel, pelos esclarecimentos. Você também pode deixar sua pergunta no nosso Instagram, Biomedicina IESB. Saudações, Biomed!